Boa tarde, amados irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. É sempre com muita gratidão de estarmos aqui participando do simpósio da nossa casa. E é sempre, assim, emocionante, porque a gente é obrigado a estudar mais, né? E compartilhar esses ensinamentos que, afinal de contas, eles foram nos transmitidos há mais de 2000 anos e continuamos ainda não aplicando no nosso dia a dia. O nosso tema do simpósio é o Consolador Prometido e nós vamos falar do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um espírito que foi apresentado a Allan Kardec quando ele estava fazendo o estudo para desenvolver a doutrina dos espíritos. Quando Jesus partiu para a espiritualidade maior, durante a ceia, junto com os seus discípulos, ele disse a eles que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Mas os discípulos não entendiam muito bem o que ele estava querendo informar sobre isso. E ele disse também que quando ele partisse, ele ia enviar um Consolador, e que esse Consolador estaria dentro de cada um de nós. E que esse Consolador faria com que nós pudéssemos aplicar todo o conhecimento que ele havia nos passado. Então, todos nós estávamos lá, não entendemos aquilo que ele quis nos transmitir, e estamos aqui novamente tentando ouvir para colocar em prática, né? Ainda não tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando veio Moisés, ele trouxe os mandamentos para nós. Então, Moisés teve que guiar um número muito grande de pessoas para atravessar o deserto, e ele tinha que ter uma lei rígida. Então, a lei foi direcionada a ele, e ele, né, transmitiu para nós. Quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei de Deus. A lei de Moisés foi reduzida em duas: amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós continuamos não praticando essa lei. E aí Jesus nos diz que vai mandar um Consolador prometido quando nós estivermos prontos para entender tudo aquilo que ele falou. Porque na época de Jesus, ele falava sobre parábolas. E nós não entendemos as suas historinhas. Então, para facilitar, ele falou assim: vai passar um determinado tempo onde a humanidade vai conseguir compreender tudo aquilo que eu falei. Então, alguém vai vir, né, para transmitir esses conhecimentos, e que esses conhecimentos não sairiam mais de nossa memória. O Espírito da Verdade foi um desses espíritos que veio nos trazer esse conhecimento. Perdão. O Espírito da Verdade, ele se encontra, esse termo, ele se encontra na doutrina dos Espíritos em várias mensagens. Só que algumas pessoas, quando começam a estudar a doutrina espírita, dependendo da mensagem que lê com esse nome, acaba achando que é só o Mestre Jesus. Porque em algumas mensagens que nós vamos ver em alguns locais, ela se encontra na primeira pessoa.
E a primeira pessoa é só Jesus falando com a gente. Os demais espíritos, eles conversam com Kardec, que vai fazer todo o compilamento para a doutrina, e eles falam na terceira pessoa. Só que a gente não dá muita importância nisso. E houve uma polêmica achando que o Espírito da Verdade seria só Jesus. Agora, cá entre nós, seres humanos, habitantes da Terra, planeta de expiação e prova, nós teríamos o direito, a inteligência de receber Jesus no nosso pensamento, o Espírito da Verdade, Jesus, que traz o ensinamento de Deus para nós. Nós não evoluímos tudo isso. E ele deixou bem claro que ele traria o conhecimento quando a humanidade conseguisse entendê-lo, ouvi-lo, tá? Então, o Espírito da Verdade, Jesus, se manifestou em algumas vezes. Na minha pesquisa, eu fui ouvir uma palestra do Haroldo Dutra, e ele traz esse ensinamento muito interessante. Ele fala que o Espírito da Verdade, na primeira vez que conversou com Kardec, ele disse que ele viria 1/4 de hora, uma vez por mês, para ditar os ensinamentos necessários e tirar as dúvidas de Kardec. Então, vamos ser um pouquinho menos e vamos achar que estamos evoluindo ainda, né? Kardec provavelmente era um espírito muito mais evoluído, porque foi ele que foi o encarregado de codificar a doutrina dos espíritos, né? Então, até Kardec começar a codificação, né? Jesus veio há 2000 anos atrás. Por volta de 1854, apareceram as mesas girantes, lá nos Estados Unidos e na Europa, né? E aí, Kardec foi convidado para entender aquilo que estava acontecendo. E aí, Kardec, quando esteve lá para ser apresentado para as mesas girantes, como ele era um filósofo, um matemático, um cientista, ele era muito mais evoluído do que o povo daquela época. E ele entendeu que, atrás de tudo isso, deveria ter alguma coisa muito mais importante do que só a mesa batendo ou a mesa dizendo sim ou não, né? Que alguma coisa muito mais importante estaria ali e que precisaria ser estudada. Então, foi o que ele fez. Durante um determinado tempo, as mesas girantes viraram circo, né? Todo mundo ia lá, via, fazia perguntinhas hipócritas, né? Perguntinha sim ou não, aquela perguntinha aqui, ou sim ou não. E aí ele viu que não podia ser só assim. E aí, a partir de 1954, ele começa a fazer esse estudo. E aí, o que acontece? Esse circo das mesas girantes começam a sumir de palco, sumir de vista. Porque todo mundo já conhecia, já sabia como que era a bagunça, já sabia o que acontecia e ninguém estava mais interessado. E aí Kardec passou a fazer o seu estudo. Quando Kardec começou a fazer o estudo, ele escolheu alguns médiuns, porque ele descobriu, né, que aquilo era uma coisa superior ao ser humano, e que ele precisava de algumas pessoas que participassem dessas reuniões. Para quem já participou das nossas reuniões aqui na casa, de sábados e às quartas-feiras, nós temos um grupo que senta na mesa e nós temos psicografia, psicofonia e vidência. Então, todos nós temos a mediunidade, mas alguns de nós têm a mediunidade mais desenvolvida, né? Que é a vidência, a psicofonia e a psicografia. Então, através desse trabalho, o Kardec escolhe um grupo para fazer parte desse trabalho com ele. E ele descobre também que em outras partes do mundo, naquela mesma época, pessoas também tinham esse tipo de mediunidade. Então, ele começa a se corresponder com essas pessoas. Ele vai fazer as perguntas. Essas perguntas são distribuídas para todos esses médiuns e ele vai recolher as respostas, que as respostas virão através dos espíritos.
E aí, nessa reunião, que ele está com um grupo que vai trabalhar com ele, na casa do Sr. Baldin, ele recebe o Espírito da Verdade que vem conversar com ele pela primeira vez. E aí a gente vai ver como é que foi esse discurso, essa conversa entre eles. Essa entidade, ela se manifesta e ele pergunta quem seria essa entidade que vai trabalhar com ele. E, a princípio, ele fala que ele é um familiar. E, quando eu fui fazer a pesquisa, o Haroldo Dutra, ele vai trabalhar essa entrevista, letra por letra, frase por frase, e a gente vai entender que não só o Kardec, né, porque ele, na época, era uma pessoa inteligente, mas qualquer um de nós que estivéssemos lá e tivéssemos essa capacidade de entender, a gente conseguiria já notar que era a presença de um espírito muito elevado para o nosso conhecimento. Então, Kardec pergunta assim para ele, o espírito diz que ele vai ser a verdade, e o Kardec quer saber por quê, né? Então, ele vai falar para ele que, para ele, eu me chamarei a verdade, e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à sua disposição. Então, ele teria que aproveitar nesse momento para fazer as perguntas mais difíceis do projeto que ele tinha para concorrer naquela época. Aí ele pergunta, o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade a que eu procuro? Porque, como ele era um filósofo, ele ia esmiuçar tudo aquilo que ele tinha visto nas mesas girantes para entender a nossa evolução. E aí a gente vai cair naquela frase que a Tomoe leu no início dos trabalhos, certo? Que ele vai descobrir que a vida não acaba após a morte, que o espírito é muito mais elevado e que a gente vai prosseguir em encarnações para que possamos evoluir, né? E aí ele fica lá naquela dúvida porque, como ele não entendia que ele fala que ele é um espírito familiar, aí ele fala assim, mas como assim? Que família? Como, né? Aí ele não vai contar toda a verdade para ele, porque ele também não conseguiria entender, porque ele estava entendendo do espiritismo naquela época. Ele não tinha todo o conhecimento. Então ele fala assim, vamos entender que eu sou um espírito familiar. Agora eu aprendi lá com Haroldo Dutra. Se somos filhos de Deus, Pai soberano, bom e justo, somos todos irmãos. Jesus, filho de Deus, nosso irmão, nosso parente. Então, era o espírito familiar que viria com ele. Certo? Só que nós não teríamos essa capacidade de lidar com Jesus, porque não temos, né, o nosso grau de evolução e o nosso padrão vibratório não chega aos pés de Jesus. Então, ele estava preparado para recebê-lo. E aí ele questiona tudo isso, resolve que ele vai começar a fazer o estudo, né, para a doutrina dos espíritos. Então, aí ele diz para ele que a vida não termina, não é só a parte material, que a gente tem a parte espiritual. Então, vamos crescer e vamos descobrir o que os espíritos vão trazer para ele. E ele fica intrigado porque esse nome da verdade. Algumas vezes, alguns espíritos, se a gente pegar o livro dos espíritos, toda a codificação, nós vamos encontrar algumas mensagens que estão espírito da verdade ou espírito de verdade, vai depender da tradução, tá? Alguns espíritos de alto nível, alta elevação, receberam a instrução de Jesus e passaram para ele, mas puderam assinar com o nome que eles escolheram. Nós vamos ver isso mais para o final. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, para quem não tem o Evangelho, uma oportunidade de comprar e de observar, tem uma mensagem muito interessante, no capítulo 6, e que essa mensagem está grafada como Espírito da Verdade. Essa mensagem é uma mensagem que foi diretamente de Jesus
para Allan Kardec, né? No livro dos médiuns também constam algumas mensagens com o título Espírito da Verdade, que fazem... E aí começou aquele problema entre as pessoas que depois começaram a entender a doutrina dos espíritos, e começa assim: mas será que era Jesus? E por que aquele não era Jesus? Então, quando a gente for observar, o Haroldo Dutra também diz isso. Quando ele diz na primeira pessoa, é porque é ele, Jesus, falando com o médium, através do médium que está ali, com Allan Kardec. Porque é uma mensagem muito importante e que a gente precisava entender naquele momento, e que ele seria a única pessoa a passar ao pé da letra. Por quê? Porque Jesus veio trazer os seus ensinamentos, nós não ouvimos, não entendemos, e aí ele vem lá para frisar aquilo que ele falou. Eu disse que eu mandaria e que aqui viria para a gente poder entender. No livro da Gênese, também no capítulo 1, no item 42, Kardec escreve: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é Ele o verdadeiro Consolador. Para quem perdeu a palestra de ontem à noite, a nossa irmã Cleide falou do outro Consolador, que foi Jesus. Jesus veio, tentou fazer com que a gente entendesse tudo aquilo que ele veio pregar para a gente, mas nós não tínhamos maturidade para entender. Mas ele, quando foi embora, ele deixou: eu vou mandar o Consolador prometido. E, às vezes, a gente continua não entendendo que o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos, através dos esclarecimentos do Espírito da Verdade e de várias entidades que colaboraram com a doutrina, nos mostra que a fé nossa é raciocinada, que a vida não termina após a morte, que nós estamos aqui num planeta de provas e expiação para progredirmos e para atingirmos o grau de Jesus. Só que a gente vai precisar de mais umas 1000 encarnações. Fiquemos contentes que estamos aqui para evoluir, né? E Jesus provavelmente também foi um ser que evoluiu, chegou na cristandade, né, junto com outros espíritos que a gente vai ver aqui, mas que a gente precisa entender que nós estamos aqui ainda para a nossa evolução, sofrendo, apanhando, caindo, levantando, mas nós vamos chegar aonde devemos chegar. No final do capítulo 17 da Gênese, no item 37, Kardec declara que Jesus reservou para si a completação ulterior dos seus ensinamentos. Quando ele mandava alguns espíritos falar com Kardec, ele mandava algumas mensagens, mas alguns espíritos também não tinham o conhecimento que Jesus tinha, porque Jesus é o governador do nosso planeta, né? Nem todos os espíritos que participaram da codificação tinham essa elevação para entender. Deu para entender que essa palavrinha ulterior é uma palavra difícil? Né? Não é do nosso vocabulário. E a tradução, às vezes, também ficou muito difícil, porque ele foi para o francês, depois ele foi para o grego, né? Então, essa inteligência, né? O seu conhecimento, tudo aquilo que ele podia transmitir, às vezes eram palavras difíceis, e a gente não era capaz de entender. Mas que alguns espíritos tentavam e também não conseguiam passar exatamente daquela maneira que ele queria. Então, o que ele faz? Como ele disse lá da primeira vez, que ele teria 1/4 de hora para que Kardec tirasse todas as suas dúvidas. Gente, o que é 1/4 de hora? Quanto? 15 minutos. Pensa Jesus perdendo tempo com a gente 15 minutos para a gente entender o que ele queria falar. E só se passaram
2.000 anos. E a gente ainda está a caminho. Certo? Mas a gente vai entender, né? Porque ele é muito bonzinho e paciente. Para a gente continuar não tendo dúvida de que o Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos, ele veio deixar bem claro para a gente. A equipe de trabalho coordenada pelo Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade, Jesus. Mas, junto com ele, tinha um grupo de espíritos mais elevados do que nós, moradores da Terra, para entender e para auxiliar Kardec a planejar a doutrina dos espíritos. Porque nada foi pensado por Kardec. Jesus esteve aqui, ensinou e nós não entendemos. Ele disse que mandaria o Consolador. Kardec, na época, deveria ser o espírito mais evoluído que nós tínhamos no planeta. Aí Jesus falou assim, gente, vamos lá, vamos pegar esse cara que é inteligente, filósofo, matemático, cientista, né? Vamos ensinar para ele, para ver se ele põe na cabecinha dessas pessoas que estão aí. Mas vocês viram, né, que de Jesus até lá, demorou 2.000 anos. Nós estamos em 2019, né? E estamos aprendendo pouco. Mas, graças a Deus, estamos no caminho certo. Então, essa pleiade de espíritos veio ajudar. Então, se a gente encontrar o nome Espírito da Verdade, vamos ler a mensagem. Se ela estiver na primeira pessoa, foi Jesus que passou a mensagem. Se ela estiver na segunda ou na terceira pessoa, normalmente na terceira pessoa, na tradução, são os espíritos que foram trabalhadores da seara do Mestre. Então, muito simples. A doutrina dos espíritos foi criada por Jesus com a sua pleiade de espíritos. O Espírito da Verdade faz parte de um conjunto de trabalhadores da seara do Mestre. Não interessa se foi Bezerra, se foi Joana, se foi Emmanuel. A gente está preocupado com isso? Não. Nem se foi Jesus. Porque o que ele queria é que nós entendêssemos aquilo que ele veio falar para a gente. O que é que ele veio ensinar para a gente? Alguém lembra? Pode falar que eu escuto. Amar ao próximo. Praticar o quê? A caridade. A gente aprendeu? Quase. Meia boca. Tá bom assim? Então, não interessa se o Espírito da Verdade é uma figura, é uma pessoa, um conjunto. Eles estão aqui para mostrar para a gente abrir a nossa cabecinha pequenininha e pensar. Ele trouxe que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina consoladora. Que nós não morremos depois da morte. Né? Que nós vamos continuar reencarnando para evoluir. E nós só vamos evoluir 100% quando nós praticarmos o ensinamento dele. Amar ao próximo como a nós mesmos. Eu não sei porquê, mas eu já fiz umas 10 palestras aqui, eu sempre falo a mesma coisa e vou repetir. Nós não nos amamos. Já falei quantas vezes? O dia que a gente aprender a se amar, a gente vai amar o próximo muito mais fácil. Os trabalhadores da seara do Cristo são aqueles destemidos espíritos que, após a superação de si mesmos, pela prestação de árduos testemunhos, colocam-se a serviço para continuarem contribuindo com Jesus. Já pensou quando a gente estiver lá naquela figurinha? Porque a gente vai chegar lá, gente. Certo? Tem vários espíritos que a gente conhece de livros, né? Joana, Emmanuel, Bezerra, a gente tem foto deles. Já pensou quando a gente evoluir a nossa fotinha, estiver lá? Vai demorar, né?
mais uns 10 mil anos assim. Eles são exemplos para todos nós que estamos a caminho, ainda às voltas com tantas dificuldades de ordem pessoal. Por quê? Porque a gente não se ama, né? A gente quer ter e não ser. Eles conseguiram se despojar de tudo isso. Eles aprenderam com os ensinamentos de Jesus. Então, vamos deixar de ter alguma coisa e vamos ser alguma coisa, né? Deixam transparecer, no entanto, que somos capazes de servir na causa da espiritualidade superior, considerando que temos ao nosso alcance os recursos necessários para fazer cada vez mais e melhor. Se depende de nós a escolha decisiva para nos convertamos. É que eu estou sem óculos. Definitivamente em instrumentos de Deus na Terra, abençoada escola que nos renova a oportunidade de servir e aprender a cada dia. Então, se ele falou para nós que a vida não acaba nessa vida, que a gente vai desencarnar e o nosso espírito vai lá para o plano espiritual, vai estudar e vai voltar. A gente vai voltar e vai continuar os trabalhos que a gente fez, para um dia estarmos ao lado dele. Né? O espírito da verdade é que nós acreditemos nessa verdade. Né? O mundo não acaba na morte. Jesus, a doutrina dos espíritos, a doutrina consoladora. Era isso que ele queria passar para a gente. Tá? Então, que aprendamos a nos amar, a amar ao próximo, para realmente colocarmos em prática os dois únicos ensinamentos do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigada.